Ok, vamos dar seguimento aqui à nossa série de lições, sobre cartas da prisão. Então, hoje nós estamos já na lição de número 11 e o nosso texto continua sendo Efésios. Hoje, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 3 até o verso 7. Depois, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar, para que vocês possam acompanhar a exposição do texto. Nas últimas lições, nós temos visto como Paulo trabalha o lado prático da nossa vida cristã. Ele mostra como esse novo tipo de existência deve impactar diretamente no nosso dia a dia, na maneira como nós nos conduzimos, como nós falamos, como nós agimos. E, primeiro, ele nos mostra como devemos nos comportar nos nossos relacionamentos interpessoais na igreja. Ele fala sobre a necessidade de nós valorizarmos a unidade. A unidade é a maneira como a igreja vive. A igreja vive em unidade. Não é uma vida uniforme, nem todos são iguais, nem todos pensam da mesma forma, mas todos buscam contribuir para que a igreja possa caminhar unida. Então, para isso nós precisamos alcançar tanto a riqueza de uma vida piedosa, enriquecida pela presença de Deus, e também uma vida madura. E para isso o Senhor Jesus nos concedeu os dons espirituais. Os dons são ferramentas que o Senhor nos deu para que nós possamos trabalhar juntos para a edificação da igreja. Então Paulo explica que é dessa forma que nós podemos ter uma comunhão cristã saudável e também frutífera. Em seguida, ele nos adverte sobre a necessidade de abandonarmos a vida velha, aquela vida que tínhamos antes de conhecer o Senhor, que é descrita no capítulo 2 e também no capítulo 4, no finalzinho, quando nós vimos aqui sobre... na metade do capítulo, quando ele vai falar sobre a vida dos gentios, a vida daqueles que ainda não conheceram a Deus, a vida daqueles que estão afastados do Senhor, que não têm comunhão com Cristo. Então, Paulo diz que essa vida não serve mais para nós, que nós precisamos agir de outra maneira, viver de outra maneira. E para isso ele usa uma dinâmica textual que a gente destacou aqui quando nós ministramos essa lição, que é de tirar e colocar, tirar e colocar. Então, o que era, o que deve ser, ou seja, não basta não fazer mais o que fazíamos antes, mas precisamos agora fazer outras coisas diferentes, colocar em nossas vidas outras ações, outros tipos de pensamentos, de alvos, de metas, diferentes daqueles que tínhamos quando vivíamos longe de Cristo. E há uma metáfora que Paulo usa, que é a metáfora de mudar de roupa. Ele fala sobre tirar uma roupa velha, que fala da velha criação, que fala da nossa vida antiga, com as nossas paixões e desejos maus, e vestir uma roupa nova, que é o homem novo segundo Cristo, regenerado pelo Espírito. Ou seja, em linguagem mais atual, despir-se da velha criatura quer dizer queimar as pontes que nós já cruzamos na direção de Cristo, de tal maneira que nós não sejamos tentados a voltar no caminho que já fizemos. Então, depois disso, Paulo vai fazer algumas exortações que ele ilustra também a respeito do que significa viver como nova criação em Cristo. Ele fala sobre maus hábitos, comuns aos homens que não conhecem a Deus, e nós vimos no domingo passado como ele diz que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade, que nós não devemos alimentar a ira, não devemos roubar, mas trabalhar, não dizer palavras sujas, mas somente aquelas palavras que forem boas para edificar. Então, duas consequências vêm sobre os cristãos que ainda praticam essas coisas da vida velha, que são o quê? Uma é que eles dão lugar ao diabo nas suas vidas. E a outra é que eles entristecem o Espírito Santo. Portanto, as duas coisas são temerárias e muito graves. Dar lugar ao diabo e entristecer o Espírito Santo são duas coisas muito graves. Então, Paulo
usa um tom bem forte para mostrar como nós devemos abandonar essas coisas, e ele mostra que, ao fazermos isso, nós estamos buscando imitar a Deus, que com seu amor e a sua graça nos acolheu, nos recebeu, e é dessa forma que ele se relaciona conosco, baseado no seu amor, e é dessa maneira também que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, baseado no amor de Deus. Então, hoje o nosso texto continua com algumas instruções éticas, mas Paulo vai fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Se na sessão anterior ele vai ilustrar a mudança de vida com a ideia de mudar de roupa, que enfatiza o nosso dever de imitar a Deus, o próprio Cristo, em seu amor por nós, hoje ele vai entrar no outro nível de exortação. A abordagem de Paulo hoje é mais aprofundada. O assunto que nós vamos tratar são os vícios ligados ao sexo. E nesse sentido, ele vai falar das coisas que são apropriadas em contraponto àquelas que são vergonhosas. O elemento de ilustração que ele usa, que vai ser aqui mais determinante para a nossa compreensão do quanto Paulo trata seriamente esse assunto, é a oposição da luz à escuridão. Nós não vamos chegar a abordar esse texto hoje, mas ele é o pano de fundo aqui do nosso texto. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele depois. Por que essas imagens são trazidas agora? Porque é nesse ponto que Paulo vai falar sobre o lado mais sombrio do ser humano, que são as suas inclinações a mergulhar em práticas vergonhosas, desprezíveis, de um modo oculto, evidentemente, no desejo do quê? De encontrar prazer, de encontrar satisfação de uma maneira desordenada. É isso que Paulo vai tratar. Então o texto nos ensina a como derrotar esse lado sombrio e viver na luz da presença de Cristo. Ok? Muito bem. Quem aqui já assistiu a pelo menos um episódio de Guerra nas Estrelas, Star Wars? Acho que todo mundo aqui assistiu, né? Quem não assistiu ainda tem tempo de se arrepender. Você sabe que a série se concentra na luta da Ordem Jedi, que representa ali, no contexto da série, a verdade e o bem, contra a Ordem Sith, que representa o engano e o mal. E você também sabe que os Siths, eles utilizam o lado sombrio da força para dominar a galáxia e implantar um governo totalitário, enquanto os Jedi condenam o uso da força, do lado sombrio da força. Então, essa obra de ficção, ela trabalha com elementos que são bem comuns à nossa história humana. É uma metáfora da vida, de certo modo, porque a nossa jornada nesse mundo também se dá em meio a esses conflitos, que nós sofremos. Ora, nós estamos andando do lado do bem, da verdade, ora, nós damos lugar ao lado sombrio e praticamos aquilo que Deus reprova. Como cristãos, nós estamos o tempo todo lidando com esse conflito dentro de nós. O apóstolo Paulo vai descrevê-lo ali no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz da luta que travamos para viver uma vida que agrada a Deus, em detrimento das pressões que sofremos internamente da nossa velha natureza, que quer nos levar para o lado sombrio. Então, é nessa luta diária, essa guerra que nós travamos, entre aspas, que nós precisamos fazer escolhas. Não é se nós vamos repercutir em nós a verdade, a luz, ou se nós vamos mostrar o lado sombrio, a escuridão. Então a Bíblia não é obra de ficção, a Bíblia é a verdade, a única verdade a qual nós devemos nos apegar realmente, mas ela também parte do pressuposto de que nós temos consciência suficiente para compreender que nós devemos fazer uma escolha, que nós precisamos tomar uma decisão todo dia, o tempo todo, como nós vamos viver, com a verdade, com a luz ou com o lado sombrio, com as trevas. Então, desde o Antigo Testamento, a narrativa bíblica vai trabalhar sempre mostrando que há só dois caminhos. Dois caminhos. A vontade de Deus, andar na luz, ou a nossa vontade, andar nas trevas, na escuridão.
o Senhor diz: eis que lhes proponho os dois caminhos, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deuteronômio, capítulos 27 até o capítulo 30. Escolham hoje a quem vão servir, diz Josué, a Deus ou a Baal. Josué capítulo 24, Assembleia de Siquém. Jesus também adotou essa tradição no tipo de linguagem e de abordagem que ele fazia com seus ouvintes. Ele fala da parábola dos dois filhos. Um filho fazia a vontade do pai, embora resistisse a essa vontade. O outro filho dizia que se agradava da vontade do pai, mas não obedecia. Ele fala sobre dois fundamentos: aquele que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói sobre a rocha. Ele fala do joio e do trigo, dois tipos de semente que são lançadas e que no final o Senhor vai separar o joio do trigo. Então, sempre nessa perspectiva, né? Jesus usou frases do tipo: quem não é por mim, é contra mim. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Sempre apresentando uma escolha de duas possibilidades. Não existe terceira via aqui. Não existe caminho do meio. Infelizmente, a nossa história pós-moderna, a nossa sociedade pós-moderna, ela criou essa perspectiva nova para nós. Não, vamos ficar com a terceira via. E isso levou as pessoas a entenderem que elas não precisam fazer escolhas. Mas quando você diz, não vou escolher um lado, você está fazendo uma escolha. Você está se isentando de dar a sua opinião, de participar do processo, de interferir no processo, de influenciar no processo. Mas essa é a escolha que muitas pessoas têm feito hoje. Isso, irmãos, do ponto de vista bíblico, seria chamado de covardia. Porque nós sempre precisamos fazer uma escolha. Ainda que nós cometamos erros, mas precisamos ter a coragem de escolher. Então, no tocante ao contraste entre a luz e as trevas, Jesus afirmou que devemos crer nele para que nos tornemos filhos da luz. João, capítulo 12, verso 36. Em outro momento, ele afirma que quem pratica a verdade se aproxima da luz. João 3, 21. Aliás, João foi o evangelista que mais usou essa ilustração entre os filhos da luz e os filhos das trevas, que são também identificados como os filhos deste mundo. E é com esse conceito, né, que Paulo vai trabalhar nessa parte da carta aos Efésios. Primeiro, ele mostra o lado feio da natureza humana decaída. Ele mostra o lado sombrio, a escuridão potencial que existe dentro de cada um de nós. Né? E aqui ele mostra também o tamanho do abismo no qual nós podemos cair se nós nos afastarmos da luz, que é Cristo. Contudo, ele não apresenta somente os problemas, mas também a solução. O caminho por meio do qual nós somos capacitados a derrotar o lado sombrio também vai ser mostrado aqui. E mesmo ao mostrar o nosso potencial sombrio, ele sempre nos chama a voltar para a luz. E no final da nossa jornada, nós vamos ver que Paulo mostra onde está a força que nós precisamos para derrotar esse inimigo silencioso que trabalha o tempo todo dentro de nós e contra nós. Ok? Então, esses são os pressupostos da palavra do Senhor para nós nessa manhã. E o nosso texto completo, ele vai se dividir em 3 partes. Do capítulo 5, de 3 a 7, depois os versos 8 a 14 e, por fim, os versos 15 a 21. Hoje nós vamos ficar apenas com os versos 3 a 7. E na semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos concluir essa pequena série abordando os outros versículos. Tá bom? Então vamos ler aí capítulo 5, versos 3 a 7, depois vamos orar. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes,
pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não participem daquilo que eles fazem. Só até aí. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Te louvamos porque ela é palavra viva para nós, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pedimos agora que o teu Espírito nos ajude para que na nossa meditação nós sejamos capazes de entender claramente o que o texto quer dizer e sermos por ele edificados, encorajados, exortados e consolados. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual é a preocupação principal que Paulo tem aqui nessa passagem que nós lemos? Ele vai levantar aqui dois problemas, ou dois vícios que são muito sérios e que habitam no nosso lado obscuro, o lado escondido da nossa alma, que são a imoralidade e a cobiça, que é traduzida aqui na nossa versão como avareza. Nós já vimos na carta esse tipo de vício como uma característica da vida comum dos gentios, no verso 19 do capítulo 4, onde Paulo vai dizer que, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, como Paulo vai lidar com esse tema? Ele ataca essas coisas de um modo muito criativo e eficiente. Ele usa 3 palavras para descrever esses dois vícios. Depois ele usa 3 palavras para descrever o discurso imoral baseado neles. E depois ele usa 3 palavras para descrever as pessoas que se envolvem nesses vícios, que é a prática da imoralidade em si. Então ele vai fazer aqui um contraponto, entre esses 3 grupos de 3 palavras, de práticas inconvenientes, com a vida nova que Cristo nos dá. E ele traz uma alternativa que é muito inesperada, que é o quê? As ações de graças. E nós vamos ver como Paulo trabalha isso no nosso texto. Então vamos ver aí, primeiro dos versos 3 a 5. Ele diz que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, que vocês nem falem sobre isso, que dirá praticar. Nem fale, que isso não tenha nem lugar no discurso de vocês. O termo grego usado aqui, e é predominante, que vai determinar tudo mais que Paulo vai tratar, é porneia, de onde vem a palavra pornografia, e ele é traduzido por imoralidade sexual. Mas Paulo vai associar a ele mais 2 termos, que é imoralidade e cobiça ou avareza. Então nós vamos fazer aqui uma breve definição dos termos para a gente entender onde Paulo quer chegar. O termo porneia tem um significado primitivo relacionado à prostituição. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 6, 13 a 18. Paulo vai usar esse termo para falar sobre a prostituição da qual nós devemos fugir como cristãos. Mas a palavra também pode ser usada na Bíblia para descrever qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Nós vamos encontrá-la assim em 1 Coríntios 7, 2, em João capítulo 8, versículo 41. Então é interessante que, ao mesmo tempo, Paulo associa essa palavra, a imoralidade sexual, essa prática, à idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 a 8, Paulo vai fazer essa associação. Eu gostaria que você lesse comigo rapidamente, se você for hábil, se não apenas ouça. 1 Coríntios capítulo
10, versículos 7 a 8, o texto vai dizer o seguinte: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Paulo está falando aqui sobre o texto da adoração ao bezerro de ouro, que foi unido à prática da prostituição ritual, que era uma prática comum entre os pagãos. Então Paulo condena efetivamente essas coisas e ele mostra como a idolatria era associada à prática da prostituição no passado. Então, na perspectiva dele, imoralidade sexual é algo que tem uma referência direta com a idolatria. Por isso ele vai fazer esse link aqui no verso 5, né, onde ele vai também mostrar que a avareza, nesse sentido, é idolatria, e a avareza aqui também tem a ver com a questão da imoralidade sexual. Nós já vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas a palavra traduzida aqui por impureza, que é a segunda palavra, ela pode se referir a qualquer coisa suja ou imunda, mas Paulo vai fazer uso dela muitas vezes em associação à questão sexual. Nós vemos isso em Gálatas 5,19, em Romanos 1,24. E nesses casos, a impureza representa o desvio de conduta ou do comportamento sexual de uma pessoa. Ou seja, Paulo ordena que os seus leitores evitem não só a prática da questão, a prática sexual, fora do casamento, mas qualquer tipo de desvio de comportamento no aspecto sexual. Qualquer coisa que apresente conduta incompatível com a nova vida que nós temos em Cristo. O terceiro termo, que é a avareza, apresenta certa dificuldade aqui para nós no que diz respeito à interpretação dentro do contexto. Porque a avareza, se nós interpretarmos o texto em si, a palavra em si, pelo que ela significa primitivamente, não tem lugar para essa palavra aqui. Então nós precisamos refletir um pouco sobre ela. A palavra grega usada aqui é pleonexia, e ela é interpretada normalmente por desejo exagerado em adquirir bens. Aquelas pessoas que querem acumular bens. Nesse sentido, a palavra aqui fica fora de lugar. Mas o mesmo termo, a mesma palavra, pode ser traduzida também por aproveitar-se de alguém com intenção gananciosa, ou tirar proveito de uma situação, ou explorar alguém. Agora veja que interessante, que é nesse sentido que Paulo vai usar essa palavra, mesmo no mesmo contexto da sexualidade adoecida, em outra carta. E isso pode nos dar uma pista, de qual é o sentido com o qual ele está lidando com essa palavra aqui. Então vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 6. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6. Chegou lá? Diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Olha só, que expressão forte que Paulo usa aqui. Muito bem, então veja, qual é o nosso assunto aqui, que foi colocado no domingo passado? O nosso tema aqui, dentro desse momento, da abordagem de Paulo, é a santificação, não é?
é o mesmo tema que Paulo está tratando aqui. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. É o mesmo assunto. Então veja só que a mesma palavra, pleonexia, ela é traduzida aqui com o verbo defraudar. Defraudar significa tirar algo de alguém por meio do engano, por meio da fraude. É tirar proveito de alguém. Então, basicamente, é o mesmo sentido, né, que nós mostramos aqui da palavra avareza, né, no segundo sentido que nós mostramos. Então, veja como faz sentido agora. Por isso é que John Stott, por exemplo, interpreta a avareza aqui no sentido de cobiça no aspecto sexual. Um desejo desmedido, adoecido por sexo, a ponto de, quem sabe, enganar os próprios irmãos em Cristo, como sugere o texto lá de Tessalônica, a fim de obter vantagem, satisfação desse desejo adoecido. Ok? Isso, irmãos, pode ser visto em qualquer situação onde uma pessoa engana a outra para ter benefícios sexuais, seja em que contexto for. Então, eis aí o ponto central da nossa sessão, é a exposição desse lado obscuro, sombrio, que pode achar lugar até nos corações daqueles que estão em Cristo. Então, a ênfase está no dever cristão de combater essas práticas. Combater essas práticas. Conforme Paulo coloca, ele diz, essas palavras nem sequer deveriam ser mencionadas entre vocês, porque o que convém aos santos é a santidade. O que convém ao povo de Deus é viver como o povo de Deus. O que convém aos filhos de Deus é imitar o seu pai e o seu irmão, que é Cristo. O nosso irmão, que é o primogênito. A nova vida em Cristo não é uma nova forma de religião pagã, irmãos. Não é uma religião antiga com um verniz de nova religião. Ela é uma vida totalmente refeita em Jesus. Ela pressupõe uma nova cultura, uma nova cosmovisão, um novo modo de pensar, como Paulo vai dizer em Romanos 12:2, né, de entender a realidade. Então, trocando em miúdos, é uma nova vida, um novo modo de viver a vida aqui. Então, Paulo exorta, nós sequer deveríamos falar sobre essas coisas entre nós. E é justamente sobre o falar que ele trata no verso seguinte. A imoralidade sexual, a impureza e o extremo da cobiça, da avareza, essas coisas não se manifestam em nós pelo simples fato de elas existirem. Elas só se manifestam em nós quando nós as conhecemos e as admitimos nas nossas vidas. Para que esses vícios brotem, se desenvolvam em nós, é necessário que haja estímulos. E uma das formas mais comuns de estimular essas coisas são as palavras. Palavras obscenas, palavras tolas, palavras indecentes, é o verso 4, não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Então veja, aqui ele condena especificamente as palavras com conotação sexual corrompida. Lá atrás ele falava sobre a condenação de palavras sujas, de um modo mais geral, falando sobre palavrões, palavras vulgares. Nós ouvimos domingo passado sobre isso. Agora aqui ele condena especificamente palavras de conotação sexual corrompida. Ele faz uso de 3 palavras para expressar a sua reprovação: linguagem grosseira, coisas tolas e coisas indecentes. Todas elas estão ligadas à imoralidade e à cobiça. Então, no mundo grego, os termos descritos aqui eram usados para se referir à oposição entre o feio e o belo, sendo que a feiura era de causar espanto e o belo de admiração.
Então esse é o tom que Paulo quer dar. Olha, a nossa vida cristã, ela precisa reproduzir aquilo que é belo. Ele vai dizer isso em outra carta, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que há louvor, tudo que há virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, e os pensamentos vão se traduzir em palavras. Então, às vezes as palavras usadas até em brincadeiras, mesmo entre cristãos, são palavras feias, grosseiras, inconvenientes, trazem conotação sexual deturpada, imprópria, vulgar. Em nossa terra faz parte da cultura usar esse tipo de entretenimento feio, tolo, indecente, insinuações por meio de músicas, piadas, sinais físicos, que são uma forma de linguagem, mas isso não começou conosco, irmãos, isso já era comum nos tempos do Novo Testamento, quando eles se reuniam nos banquetes, nas festas da alta sociedade em Éfeso e em todo o mundo greco-romano, havia essa prática de palavras e brincadeiras indecentes, inconvenientes, com palavras vulgares, baixas. Então, os três termos que Paulo usa aqui estão relacionados à embriaguez, o excesso praticado nas festas. Seria o caso de pessoas que, embriagadas, perdem a razão e passam a falar como tolas, coisas obscenas, indecentes, porque elas perderam o senso de propriedade, de adequação. Nós vamos ver que ele vai trabalhar justamente isso lá no finalzinho. No domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos trabalhar esse texto. Mas ele já está contido aqui na ideia principal, que é a perda do discernimento. E esse detalhe é importante porque ele será trazido lá no final, do nosso texto completo, e vai mostrar como é fundamental, irmãos, que nós não percamos o nosso discernimento. O nosso senso de clareza sobre o que é conveniente e o que não é conveniente para nós. Infelizmente, a igreja hoje entrou por um caminho em que até esse tipo de coisa se tornou comum para nós. Existem pregadores que fazem sucesso na mídia, que têm muitos seguidores, porque descobriram que usar a vulgaridade para falar sobre sexo no púlpito faz sucesso. As pessoas gostam, elas aplaudem, elas se alegram, elas se divertem com isso. Pregadores que gostam de contar piada com conotação sexual para distrair os casais quando estão falando para os casais. E esses pregadores têm muitos seguidores. Isso mostra o quê? Quem é que está aplaudindo esses pregadores? Somos nós, a igreja. Nós estamos dando ibope para essas pessoas. Nós estamos dizendo para eles, é isso que nós queremos, é disso que nós gostamos. Mas, irmãos, nós deveríamos, essas coisas, nós deveríamos nos abster até de falar sobre elas. Paulo está dizendo aqui. Que dirá nos sentar para ouvir esse tipo de coisa? E por que os cristãos não devem usar esse tipo de linguagem? Porque não convém aos santos. Não é essa a nossa linguagem. Por quê? Porque nós somos parte de uma nova sociedade, uma nova humanidade, e essa nova sociedade também fala uma língua renovada. Não é um tipo de nova língua, como diz lá o livro do Orwell, mas a nossa própria linguagem é redimida. Meus irmãos, a nossa linguagem é muito bonita. O nosso idioma é rico e é bonito, é belo. O português bem falado é agradável de ouvir. Mas o problema é que nós somos um povo que já foi acostumado a ter o mínimo. Então nós não buscamos ter o máximo, no sentido de cultura. E lamentavelmente, a linguagem sexual obscena, ela faz parte desse empobrecimento da nossa linguagem que nós simplesmente aceitamos e admitimos.
E quando alguém procura falar corretamente, usar as palavras corretas, nós olhamos para essa pessoa com desdém, como quem diz, olha o metido. Não é verdade? Então, isso tudo está contido aqui na nossa reflexão de hoje. A nossa própria língua deve ser redimida, deve ser livre dos vícios, do contágio de um mundo caído e corrompido, irmãos. A nossa gramática está resumida em 66 livros. E nós faremos bem sempre que consultarmos essa gramática, porque ela vai dar o tom das nossas conversas, das nossas palavras, até das nossas brincadeiras. E nós vamos vê-la aqui no final do texto, explicitada em palavras bem marcantes, quando Paulo diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Verso 19, primeira parte. Então, ainda assim, agora, aqui, ele vai apresentar qual é o nosso beabá. Qual é o beabá do crente? O beabá do crente é falar em ações de graças. É agradecer a Deus, é ter uma palavra de louvor constantemente em seus lábios, ao invés de dizer coisas indecentes, coisas grosseiras, coisas tolas, Paulo diz, digam palavras de ações de graças. Ou seja, ao invés de dizer essas coisas inúteis, voltadas para si mesmos, para a sua própria satisfação, digam aquilo que agrada a Deus, que o glorifica, que o exalta. Essas são as nossas palavras preferenciais. Esse é o nosso referencial. Então, irmãos, que tipo de contraste Paulo estabelece aqui? Quando ele contrapõe ações de graças à linguagem obscena, baixa, vulgar, não parece uma coisa meio diferente? Né? Porque o certo seria, na nossa concepção, o certo seria ele dizer, ao invés de palavras baixas, obscenas, vulgares, digam palavras boas, de pureza, de santidade, não é? De beleza. Mas ele contrapõe com ações de graças. Por quê? Por duas razões. Primeiro, quando nós adotamos essa linguagem inconveniente, nós estamos agindo de um modo essencialmente egoísta, egocêntrico. Por exemplo, quando você está num ambiente público, um restaurante, suponhamos, você não fuma, não tem o hábito de fumar. E aí se senta uma pessoa do seu lado, na mesa ao lado, e começa a fumar, e o vento joga fumaça para cima de você. O que você pensa? Essa pessoa é egoísta, ela só está pensando nela. Ela não está pensando nos outros que vão participar do vício de fumar que ela tem e não fumam. Não é isso que nós pensamos? Da mesma forma, uma pessoa que se senta ao nosso lado e começa a usar palavras grosseiras, palavras obscenas, e nós estamos ali participando daquele vício, sendo que esse não é o nosso hábito. Percebe como existe aqui uma atitude egoísta? E não é só egoísta em relação ao nosso próximo, ela é egoísta principalmente em relação a Deus. Porque, irmãos, nós estamos deixando de reconhecer que a vida é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, é uma bênção. Consequentemente, nós deveríamos dar a Ele palavras de gratidão, de adoração, de louvor. E o que é que nós damos muitas vezes? Exatamente o contrário. Palavras impróprias, o oposto do que Ele merece. Ele, como o único doador da vida que nós temos, nós damos a Ele palavras grosseiras, indecentes, palavras tolas. E esse é um assunto tão sério que Jesus disse, de cada palavra frívola que vocês disserem, vocês darão conta. Olha só. Meus irmãos, isso me faz arrepiar. Eu falei que agora eu fico arrepiado toda vez que eu falo isso. Porque isso é uma coisa muito séria, que não pensamos o tempo todo sobre isso. Então, essa é uma das razões. Ações de graças, ao invés de palavras impróprias, palavras do mundo sombrio. A segunda razão é que o sexo saudável é uma bênção de Deus para nós.
né? Em si mesmo, o sexo não é feio, não é vulgar e muito menos pecaminoso. Infelizmente, isso se tornou um tabu na nossa sociedade, justamente pela forma como nós deturpamos a beleza do sexo que Deus criou para o nosso bem. Então, nós é que tornamos pecaminoso, né, o sexo quando nós o desvirtuamos do seu propósito original, inclusive por meio de palavras. Então, irmãos, deveríamos desenvolver o hábito de dar graças a Deus também porque nós temos o privilégio de viver num casamento cristão abençoado. Porque desfrutamos de um relacionamento sexual santo, saudável e prazeroso com o nosso cônjuge. Isso também é motivo de ações de graças, de louvor a Deus. E com base nisso, o que o texto sugere é que Paulo argumenta algo semelhante ao que segue. Meus irmãos, ponham também esse assunto no seu devido lugar, nos seus corações e mentes. Busquem lidar com a sexualidade de maneira saudável, pura, boa, como Deus criou para ser. E vocês verão que as palavras certas a serem ditas a esse respeito não são piadas grosseiras, não são brincadeiras indecentes, não são palavras tolas, mas ações de graças. Dar honra àquele que nos fez capazes de ter o prazer e a alegria na união sexual imaculada, pura, santa, além de nos proporcionar a realização de gerar filhos nessa vida. Isso é bênção de Deus, irmãos. Então, infelizmente, assim como falar sobre dinheiro na igreja muitas vezes deixa muitos desconfortáveis pela maneira como o trato com o dinheiro foi corrompido nesse mundo, assim falar sobre sexo muitas vezes deixa muitos desconfortáveis, porque o assunto sexo se tornou algo tão corrompido que nós hoje muitas vezes sentimos vergonha de falar sobre isso. Mas não deveríamos pensar dessa forma, porque isso também foi criado por Deus. Por isso eu creio, irmãos, que a carta vai tratar da vida no lar, logo à frente. Eu acho que tem tudo a ver. Então Paulo vai dizer, olha, agora, já que a gente está falando sobre esse assunto, vamos dizer como se deve viver a vida no lar. E a partir do verso 21 ele vai fazer isso. Mas, fechando aqui, essa parte mais aguda do texto, há uma séria advertência no verso 5. Veja comigo. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Paulo vai avançar para fechar o primeiro texto da nossa passagem com um aviso muito sério. Ele está mostrando por que os seus leitores devem evitar a imoralidade sexual, as palavras obscenas, grosseiras, tolas, indecentes, bem como a avareza, o desejo sexual desordenado. Por que nós devemos evitar isso? Qual deve ser a nossa motivação? Ele começa o verso dizendo, fiquem sabendo, que deve ser entendido em tom de alerta. Procurem estar certos do que eu vou dizer. Ou então, é muito importante que vocês entendam o que eu vou dizer agora. Ele faz menção aqui ao último trio, né? Agora não se trata mais de mencionar os vícios em si, nem as palavras que são ditas com base neles, mas as pessoas que os praticam. Elas são definidas pelo comportamento que demonstram. Esse tipo de comportamento vai impedir essas pessoas de receber herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós vemos essa mesma sentença no mesmo contexto de vícios sexuais em outras cartas. Gálatas 5, 19 a 21, Paulo também vai dizer isso, das pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. No capítulo 6 de 1 Coríntios 9 a 10, a mesma coisa ele vai dizer. No entanto, esse texto é diferente de 3 formas. Primeiro, porque ele é o único que acrescenta a palavra avareza, pleonexia, como nós já falamos.
E mais, ainda ligando esse termo à idolatria, né? Veja que Paulo diz aqui, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Em que sentido, irmãos? Por que Paulo está fazendo essa ligação aqui? Porque, biblicamente falando, essa conexão entre imoralidade sexual e idolatria tem origem nos cultos pagãos que são condenados por Deus. Desde o princípio, na jornada do antigo povo eleito no deserto, lá o Senhor já prevenia sobre o risco de contaminação pelos cultos cananitas que envolviam prostituição cultual como forma de agradar os falsos deuses. Nós já falamos isso aqui há pouquinho, Deuteronômio 23, 17 e 18. Nos dias de Roboão, filho de Salomão, havia prostituição cultural institucionalizada em Judá, no reino de Judá. Você pode ler depois 1 Reis 14, 24. Um dos motivos que levou Israel a esse ponto tão drástico de pecado foi a simples relação dos israelitas com mulheres fora do povo de Deus, povo da aliança. E essa relação imprópria levou o povo a andar pelo caminho da idolatria. Nós temos um exemplo muito clássico no caso de Baal Peor, lá em Números capítulo 25, quando Balaão, ali com seus estratagemas, né, o povo foi iludido por toda aquela trama de Balaão com Balaque, e o povo acabou se envolvendo com mulheres pagãs e adorando os seus deuses. Mas o caso mais emblemático foi o de Salomão, o homem mais sábio que já existiu neste mundo. E o texto diz que no fim da sua jornada, ele se envolveu com mulheres estrangeiras que o induziram a adorar os seus deuses, a ponto de Salomão mandar edificar santuários para esses deuses. 1 Reis 11. Então, pense um pouquinho comigo. O homem mais sábio do mundo não conseguiu escapar do contágio da imoralidade sexual. Tem alguém aqui mais sábio que Salomão? Só Jesus. Dos que estão presentes aqui, só Jesus é mais sábio que Salomão. Nenhum de nós é. Então, irmãos, desde então passamos a ver na Bíblia várias passagens tratando dessa relação entre imoralidade sexual, prostituição e idolatria. No caso do nosso texto, Paulo estaria se referindo ao fato de que o próprio desejo sexual desordenado, o anseio desmedido pela satisfação sexual, acima do amor e da obediência a Deus, configura idolatria, porque nós estamos edificando um altar a um Deus que não é o nosso Deus. E esse é o ponto. Essa é a primeira diferença. Uma segunda diferença entre as outras passagens de Gálatas e Coríntios, é que Paulo aqui se refere ao reino de Deus no tempo presente. Lá ele fala do reino futuro, aqui ele fala no tempo presente. Ele diz que essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E a terceira diferença, que ajuda a entender a segunda, é que o reino mencionado aqui não é apenas o reino de Deus, mas o reino de Cristo e de Deus. Então, o que o texto sugere é que o reino em questão é o reino espiritual do qual nós já temos participação com Cristo agora. Como ele disse no verso 3 do capítulo 1, Cristo já reina de fato, né? Ele já está sentado à direita de Deus, enquanto nós reinamos com ele apenas espiritualmente e não efetivamente. No entanto, pelo fato de estarmos ligados a ele, nós já participamos da sua vitória contra todos os seus inimigos, o mundo, o pecado, a carne e o diabo. Em outras palavras, nós já vencemos com ele, irmãos. Mas, quando nós enveredamos, né, de forma quanto mais persistente, continuada, sistemática, pelo caminho da imoralidade sexual, da cobiça, reproduzindo a vida comum dos incrédulos, nós voltamos à nossa condição anterior. Como o apóstolo Pedro diz, ilustrando ali, o cão volta ao vômito e a porca lavada ao espojadouro.
2 Pedro 2, 22. E aí corremos o risco de nos surpreendermos e descobrir que nós já não estamos mais em Cristo. Então veja a seriedade do que Paulo trata aqui. Mas é importante ressaltar que o simples fato de nós pensarmos coisas impróprias não nos condena, irmãos. Ainda que nós estejamos sujeitos a cair temporariamente nessa transgressão, se houver sincero arrependimento, haverá perdão e reconciliação. E a sentença proferida aqui se aplica a pessoas para as quais a imoralidade sexual se tornou uma idolatria obsessiva, um caminho sem volta. Então, o que Paulo está dizendo aos seus leitores é: olhem bem a posição em que vocês se encontram agora. Vocês estão assentados à direita do Deus Pai Todo-Poderoso com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Vocês possuem uma herança de valor inestimável. E o que vocês possuem agora é apenas uma fração mínima do que espera por vocês no final. Então vigiem, cuidem das suas almas. Elas são preciosas para Deus. Cuidem bem do tesouro da salvação que vocês possuem. Não deixem que as migalhas deste mundo venham afastá-los dessa posição de grande honra na qual vocês se encontram agora. Vocês estão selados para o dia da redenção. E concluindo aqui, versos 6 e 7, Paulo diz: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Paulo fecha a sessão chamando a atenção para o risco de nós nos deixarmos levar pelo discurso daqueles que querem transformar a graça de Deus em graça barata. Graça barata é uma frase criada pelo pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir da Alemanha nazista. E numa definição simples, graça barata é aquela na qual Deus não exige nada de nós. Ele nos salva e nos deixa. Não exige nenhuma resposta da nossa parte. Ou seja, graça barata é aquela na qual nós não temos deveres para com Deus. Então, não precisamos viver uma vida de obediência, de retidão, de santidade, porque Cristo já fez tudo por nós. É a graça barata. Então Bonhoeffer afirma: se a graça recebida não nos levar ao discipulado, é graça barateada. É um caminho falido, ele diz. Meus irmãos, é o que está em ordem aqui com o aviso que Paulo está trazendo. Olha, que ninguém engane vocês. E essa não é a primeira vez que Paulo fala sobre o perigo de sermos enganados. Ele já o fez no capítulo 4, versículo 14, onde ele mostra que nós devemos escapar do discurso enganoso, não é? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, da mesma forma, nos versos 20 e 21, ele também vai dizer que nós devemos entender e com clareza nos ligarmos ao que já recebemos de Cristo, para que nós não pensemos de modo diferente do que recebemos dele. Então a exortação indica aqui uma possível tendência da igreja de Éfeso de se desviar da conduta cristã adequada. E tudo isso nos faz pensar que pode ter havido ali um ataque de falsos mestres, com palavras vazias, né? Assim como houve em Corinto, palavras que estimulavam a negligência para conviver cristão. Nós temos o testemunho também de 1 Timóteo, Timóteo que era um pastor de Éfeso, quando Paulo escreve advertindo sobre como lidar com os falsos mestres que levavam a igreja a se desviar do caminho. Então não seria inconsistente admitir que aqui Paulo está pensando basicamente a mesma coisa. E no caso em questão,
As palavras vazias são aquelas que nos induzem ao erro, ou que nos prendem ao erro. Provavelmente as pessoas pregavam algo semelhante ao antinomismo, que é um pensamento que estimula a frouxidão moral com base na graça salvífica de Cristo. Então, Cristo nos salvou, não precisamos mais obedecer à lei. E esse poderia ser um dos motivos principais da inclinação à imoralidade sexual, não é? Meus irmãos, a igreja está sempre sujeita a esses ataques. Agora mesmo, nós estamos testemunhando a difusão nas igrejas da chamada hipergraça. Quem já ouviu falar nisso? Hipergraça. Grosso modo, o que ensinam os pregadores da hipergraça se assemelha muito ao antinomismo. É a ideia central deste conceito de que, uma vez o pecador redimido por Cristo de todo pecado, ele não precisa se preocupar com mais nada. Porque mesmo se ele continuar a pecar deliberadamente, sem qualquer preocupação com os seus deveres com Deus, ele não será punido, porque Cristo pagou o preço por todos os seus pecados. Esse tipo de ensino, irmãos, não é somente um erro teológico, ele constitui heresia. Heresia. Por quê? Porque ele afeta diretamente os fundamentos da nossa fé, que nós recebemos da Bíblia e dos nossos pais que viveram a fé antes de nós. Nós já vimos aqui mesmo que a salvação é um processo que se inicia com a justificação, que é quando nós somos salvos da condenação do pecado, mas ele é seguido imediatamente pela santificação, no processo por meio do qual nós estamos sendo salvos do poder do pecado, mas ele só será consumado na glorificação, que é quando nós seremos livres da presença do pecado. Então nós estamos no meio de um processo, não podemos ficar no princípio, não podemos parar no meio, precisamos chegar ao final. Ou seja, quando Paulo nos exorta sobre trilhar o caminho da santidade, ele não está ordenando nada que não seja elementar à fé cristã. Então o alerta vale para nós hoje, como valeu para os primeiros leitores dessa carta, e valerá para aqueles que vierem depois de nós. Cuidado, não se deixem enganar com palavras vazias, não participem daquilo que os profanadores fazem, lutem contra esse lado sombrio até que ele seja derrotado definitivamente. E o maior engano ao que ele se refere é justamente de achar que não haverá consequências, que não haverá punição para quem peca e vive uma vida de pecado desobrigada de compromissos com Deus, não é? Então, irmãos, nós fomos justificados, nós também fomos instruídos e dirigidos ao caminho de Cristo, o caminho da santidade. Os leitores de Paulo já haviam aprendido o suficiente para escapar dessa armadilha. No verso 22 do capítulo 4, ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Já tinham recebido a instrução. O grande risco envolvido aqui é nos tornarmos de novo alvos da ira de Deus, após termos sido livrados dela por causa da riqueza da sua graça. No capítulo 4, capítulo 2, no verso de número 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos tirou da condição de filhos da ira, que ele descreve no verso anterior. Agora, ele está dizendo aqui que nós não devemos nos deixar enganar, porque se nós nos deixarmos enganar e continuarmos vivendo dessa maneira, né, na prática do pecado, nós nos tornaremos também, de novo, filhos da ira de Deus. Então, precisamos refletir sobre isso. Conclusão, irmãos. Em cada um de nós existe esse lado obscuro que precisa ser controlado.
Eu gosto do texto de Tessalonicenses, quando ele é muito específico, dizendo que nós devemos aprender a controlar o nosso próprio corpo. Hoje, no nosso país, existe um verdadeiro culto ao corpo. Eu fico admirado de ver, já falei isso daqui diversas vezes, mas vou repetir ainda muitas outras. Eu fico admirado de ver a devoção religiosa que as pessoas têm às academias. É uma coisa impressionante. Elas deixam de ir à igreja, deixam de ir ao culto, mas não deixam de ir à academia. Elas acham que é demais investir no encontro de casais, no retiro espiritual, mas elas gastam uma fortuna com suplemento alimentar, porque elas querem cultuar o seu corpo. Não há nada de errado, irmãos, em buscar saúde com exercício físico. Isso é bênção. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é também parte do projeto salvífico de Deus. O Senhor não vai nos salvar apenas na alma, Ele vai salvar também o nosso corpo no final. Ele será restaurado, nós receberemos um corpo glorificado. A fé cristã é a única que considera essa possibilidade, porque todas as filosofias religiosas acreditam que a única coisa que presta em nós é a alma, mas o Senhor fez o nosso corpo e a nossa alma. Portanto, Ele quer de volta não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então, cuidar bem do corpo é um dever que nós temos. Fazer exercícios físicos não é só um dever cristão, mas é um ato de sabedoria para nos prepararmos para uma velhice saudável. Mas isso não pode se tornar uma religião para nós, nem uma obsessão. Paulo vai dizer qual é a justa medida que nós devemos ter. Ele, escrevendo a Timóteo, ele diz que o exercício físico tem proveito, mas ele tem pouco proveito em relação ao proveito do exercício da piedade. Ou seja, a prática da piedade, a vida com Deus, a prática da fé, de uma vida de devoção, ela deve ser muito mais efetiva e dedicada do que o próprio exercício físico ao qual nós nos dedicamos. Então, em cada um de nós, meus irmãos, existe esse lado. Essa é a parte de nós que milita contra o Espírito Santo que habita no nosso interior. O nosso grande adversário, ouça bem isso, o nosso grande adversário não é necessariamente o mal que está fora de nós, mas o que está dentro de nós. Esse é o grande adversário que nós temos que vencer. No final da carta, Paulo vai falar sobre a necessidade de combatermos o diabo. Mas faça o exercício hoje, quando chegar em casa. E procure observar quanto do texto Paulo gasta para falar da luta que nós temos e devemos ter contra nós mesmos e da luta que nós devemos ter contra o diabo. O espaço que ele gasta para falar da nossa luta contra Satanás é muito pouco se comparado ao tanto que ele vai usar na carta para falar da luta que nós temos que ter contra a nossa própria natureza velha. Porque aí está o nosso grande inimigo, os nossos maus hábitos, nossos vícios, inclinações perversas, nosso orgulho, nossa vaidade, por aí vai, irmãos. Então, o maior desafio que enfrentamos nesse momento é de reconhecer em nós mesmos esse lado sombrio. Entender o que somos, o quanto o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós e o nosso potencial autodestrutivo. Quando você anda por aí, na rua, e você para conversar com essas pessoas que vivem na rua, você vai descobrir histórias surpreendentes. Você vai encontrar engenheiros, como nós já encontramos uma vez. Você vai encontrar pessoas que estudaram direito, pessoas que tiveram formação superior, você vai encontrar pessoas que tiveram boa profissão, que ganharam dinheiro, bastante, e hoje estão vivendo na indigência. Por quê?
Porque, meus irmãos, nós não conseguimos administrar nenhum sucesso nessa vida se Cristo não estiver conosco de uma forma saudável. Até o sucesso nos destrói, porque nós achamos que nós já estamos fartos. Não é como Paulo usa a linguagem figurada aos Coríntios: vocês já estão inchados, vocês estão ricos, vocês não precisam mais de Paulo. Nós pensamos a mesma coisa, não é? Não precisamos mais orar, não precisamos mais frequentar a igreja, não precisamos mais da comunhão dos santos, porque nós estamos bem, nós já nos bastamos. Então Paulo está dizendo aqui para nós: não se engane. Ele está chamando a nossa atenção para que nós não nos apeguemos à graça barata, não baixemos a guarda, não renunciemos às disciplinas espirituais, não nos esqueçamos o quão obscuros podem ser os porões da nossa alma. Nós precisamos que o tempo todo a luz de Cristo penetre ali e venha iluminar o nosso íntimo, dissipando toda a escuridão e nos guiando ao caminho da santificação. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor nos chama, ela nos chama para nos restaurar. Lembrando da analogia do início, um dos grandes pontos de vulnerabilidade dos cavaleiros Jedi foi não saber reconhecer a tempo a presença do lado sombrio, tomando o controle da República. Foram ingênuos. Quando finalmente perceberam, a República já havia caído. Já era tarde demais. O mesmo tem acontecido com muitos cristãos, ilustrativamente falando, ao redor do mundo. Eles parecem não querer ver ou admitir as grandes áreas de sombra nos seus próprios corações. É o cenário perfeito para a proliferação de vícios que vão se acomodando, tomando cada vez mais lugar e mais espaço. E no caso de muitos, esse processo já se aprofundou de tal maneira que a sua república já caiu. E essas pessoas não perceberam ainda. É a advertência que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios. Ele diz: pensem bem, para ver se vocês ainda estão em Cristo. E aqui, irmãos, faço 3 aplicações e com isso nós vamos orar. Eu quero convidar você a nos apresentarmos ao Senhor em atitude de reconhecimento e confissão, com súplicas nessa manhã. Esse é o primeiro passo na direção de vencer o nosso lado sombrio. Nós precisamos reconhecê-lo. Então, o primeiro ponto da nossa aplicação é esse: reconheça. Reconheça que você não é tão bom quanto pensa ser. A sua vida cristã, ela ainda não está resolvida, não. Se você parar agora, se você der um passo para trás, se você olhar para trás, você pode perder tudo que você construiu até aqui, com muito esforço. Através das disciplinas espirituais, do trabalho que você vem fazendo na sua dedicação a Deus. Reconheça que você é incapaz de por si mesmo superar as áreas de sombra na sua vida. E você precisa se esconder sob a cruz de Cristo. Mais ainda, que você está sujeito a manifestar essas formas mais obscuras de mundanismo na sua vida e contrariar os propósitos de Deus para você a qualquer momento. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Segundo ponto, precisamos suplicar a Deus que Ele venha moldar os nossos corações e mentes, a fim de que nós possamos impedir que brotem neles esse desejo de maldade, de imoralidade sexual, de indecência, de impureza, de cobiça. Pelo contrário, que nós possamos trabalhar para que brote no nosso íntimo desejo por santidade, por retidão, por verdade, de tal maneira que isso se torne o nosso maior prazer e o que nos aproxima do reino de Cristo e de Deus.
E por fim, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos esperar aos seus pés, até que Ele venha nos despertar do nosso senso de ingratidão, o nosso senso de gratidão, e nos livrar, né, dessa atitude muitas vezes indiferente para com tudo que Deus tem feito por nós. De termos uma clara compreensão da nossa dependência, da sua graça, do seu amor, que isso nos leve a oferecer ações de graças a Ele, muito mais do que temos feito, em lugar de proferir qualquer palavra torpe, imprópria, impura, indecente, que não seja condizente com o nosso novo estado de vida em Cristo. Enfim, eu convido você para ser um crente careta. Essa semana alguém me falou sobre isso, né? A pessoa disse, aqui na minha cidade, o pessoal costuma dizer, eu sou crente, mas não sou crente careta. Crente careta é o crente que obedece à vontade de Deus, que anda no mandamento do Senhor, que procura, apesar de ser um pecador, fazer a vontade de Deus, obedecer ao que a Bíblia diz. Aí eu respondi para a pessoa, quando alguém falar isso para você, dê a seguinte resposta, é melhor ser um crente careta do que um crente picareta, né? Porque isso é o que a gente vê muitas vezes. E as pessoas realmente acreditam, irmãos, que elas podem viver o Evangelho sem cruz, que elas podem viver o Evangelho sem sacrifícios, sem compromisso. E isso não é possível. Esse Evangelho só existe na graça barata, na hipergraça, no antinomismo. Nesse contexto ele existe, mas no contexto cristão verdadeiro não existe essa graça, esse tipo de graça, porque isso não é graça. Então que nós possamos nos curvar diante de Deus nessa manhã, em atitude de confissão, e abrimos os nossos corações. Louvado seja Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que, mais uma vez, Senhor, traz para nós um desafio grande, de vivermos a fé em suas implicações mais profundas e verdadeiras. Os nossos corações, ó Deus, resistem à ideia de que esse lado sombrio ainda existe dentro de nós. Mas ele existe, independente de nós admitirmos ou não. O dia a dia, ó Deus, os escândalos de homens de lideranças que nós reputávamos por excelentes, nos mostra isso. Mas não para que nós julguemos aqueles que caem, mas para que nós sejamos despertados, para vigiarmos sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio caminho, e como a tua palavra nos diz, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, Senhor, como nós já estudamos aqui nessa mesma carta, na oração que Paulo faz lá no princípio, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento nessa manhã, a fim de que a tua palavra encontre plena compreensão, ó Deus, dentro do nosso coração, da nossa alma, e que ali ela faça morada e possa germinar como boa semente e produzir frutos que nos levem a uma vida de santidade, de pureza e retidão na tua presença. Pai, nós confessamos, sim, confessamos, que ainda tem muita obscuridade dentro de nós. Confessamos que nos porões da nossa alma ainda há muita coisa que precisa ser removida. Confessamos que ainda lutamos, sim, ó Deus, com esses desafios relacionados, ó Pai, às questões sexuais mal resolvidas dos nossos corações, nas nossas mentes. Trazemos marcas do passado, histórias, memórias, ó Deus, situações que sofremos, que vivemos
violências, ó Pai, coisas que marcaram a nossa alma de uma maneira quase que inapagável. Mas pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor venha curar essas feridas, que o Senhor venha tirar, ó Deus, o peso dessas cicatrizes, e que elas sirvam apenas para que quando nós olharmos para elas, nós nos lembrarmos que Cristo transformou tudo, que Ele mudou tudo, que Ele trouxe para nós uma nova perspectiva, que Ele transformou a nossa mente, o nosso coração, e agora nós podemos viver uma sexualidade saudável, cristã, abençoada, ó Deus, imaculada, que também glorifica o Teu santo nome. O Senhor nos dê, ó Deus, esta compreensão e tire do nosso coração, Pai, todas essas heranças, lembranças do nosso passado, que ainda hoje muitas vezes nos levam a viver daquela forma, ó Deus, que entristece o Espírito Santo, que magoa o Teu santo coração e que nos leva para longe de tanto de bom, de belo e de especial, de precioso que o Senhor tem para nos dar. Nós oramos assim, Pai querido, pedindo libertação nesta manhã. Que o Senhor quebre todas as cadeias, todos os grilhões, todas as amarras das nossas mentes, da nossa memória, dos nossos corações, pois nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana que vem, se o Senhor permitir, a força está conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje também está, mas semana que vem nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Ok, vamos partir agora para o